Muito bom dia, Clara, e bem-vinda a esta nossa conferência do Poder de Fazer Acontecer. Ficámos aqui com uma ideia clara de que vivemos num momento de crise de confiança, o sinal mais claro daquilo que estamos a atravessar neste mundo do avesso, como chamamos esta nossa conferência. Estando esta democracia em transformação e, como referia há pouco Francis Fukuyama, esta crise de confiança impacta necessariamente também na nossa sociedade, ela é um lubrificante e os próprios negócios ressentem-se dessa ausência de confiança. Como é que vê a implicação mais direta também para aquilo que é a estabilidade económica global? Olhando para o panorama atual, quais são os principais desafios para a estabilidade económica? Em primeiro lugar, bom dia a todos e obrigada, Diana, pelo convite. Parabéns ao Negócios e também pela intervenção inicial que tivemos, que foi interessante e motivadora para pensarmos no futuro. A pergunta, são muitas perguntas que aí estão nessa questão inicial. Mas creio que sim, que a tónica está posta no ponto certo. Há uma crise de confiança, ou seja, há desconfiança geral sobre a capacidade do modelo institucional que nós temos de ser capaz de entregar aquilo que as pessoas esperam. Ou seja, pelos motivos que ouvimos na intervenção do Francis Fukuyama, sabemos que as pessoas têm hoje acesso a muita informação, também a muita desinformação, e é fácil serem conduzidas a concluir que não estão a atingir todos os seus objetivos pessoais da forma que gostariam. Isto gera muita frustração e, portanto, desconfiança quanto à capacidade de os decisores estarem a tomar as decisões certas, pelos motivos certos, e isso, claro, que vai condicionar a própria tomada de decisão de quem tem de o fazer. Claro, portanto, participa muitas vezes em reuniões internacionais, seja a nível do Muitas. BCE, seja noutro patamar, noutro tipo de organizações em representação do Banco de Portugal. Esse peso de quem está a decidir e da desconfiança que existe sobre quem está a decidir, sente-se nesses encontros? Sente-se, é assim, na generalidade das reuniões em que estou e dos decisores ao nível país ou ao nível Banco Central, etc., normalmente aquilo que se sente é uma intenção clara de tomar as decisões certas, aquilo que é melhor para atingir os mandatos que cada um tem nas posições que está a defender. Mas há uma preocupação enorme sobre a forma como vai ser percepcionada a decisão que se está a tomar. Ou seja, há imensa preocupação com a comunicação das decisões que são tomadas, porque tem-se a noção de que tudo tem de ser muito explicado e muito justificado. E isto porquê? Porque somos confrontados com tomar uma decisão, às vezes por motivos que podem ser muito técnicos ou complexos, difíceis de explicar. Se é para a argumentação a utilizar, teria de ser muito complicada para ser totalmente clara, totalmente exata, e depois nem tudo se consegue explicar a todas as pessoas, porque nem toda a gente tem a mesma preparação para compreender tudo o que está em causa numa decisão. E, portanto, procura-se que se simplifique um bocadinho a comunicação e que seja mais mobilizadora para as populações, porque há essa pressão. Ou seja, não é só o querermos ser responsabilizados pelas decisões que tomamos e que elas sejam compreendidas, é que sejam compreendidas mesmo por quem tem poucos instrumentos de base, poucas ferramentas de base para as compreender. É uma pressão muito grande a esse nível. Nós temos assistido nos Estados Unidos, por exemplo, a uma pressão bastante significativa sobre a Reserva Federal. Conhecemos também já os 5 nomes que estão na corrida para substituir Jerome Powell. Vai ser importante aquilo que for a escolha para o próximo líder da Reserva Federal, e isso servirá também de barão para as restantes instituições que definem a política monetária a nível mundial? O que é importante é que a independência dos bancos centrais e da Reserva Federal nos Estados Unidos, em primeira instância, porque é o caso que estamos aqui a discutir, seja mantida e que nós saibamos que quem está a tomar decisões sobre política monetária e que tem impacto para a estabilidade financeira, que é assim uma pré-condição para todos nós conseguirmos fazer melhor previsão das condições macrofinanceiras para o futuro, isso é que é importante estar defendido. E acredita que vai ser defendida na próxima escolha que vier a ser feita? Eu não sei como é que vai ser escolhido, nem sei se a lista de finalistas que é mencionada pela pessoa A, B ou C, acaba por ser de facto a lista que vai ser considerada por quem escolhe.
Portanto, nós não sabemos qual vai ser a escolha. A esperança que existe é que as pessoas, quando colocadas na posição, assumam de facto os seus mandatos e saibam tomar as decisões com responsabilidade, mas corre-se aí um risco grande, de facto. Nós sabemos que há o risco de perda de independência na Reserva Federal, embora a forma como as decisões são tomadas também não são apenas pelo Presidente da Reserva Federal e, portanto, é preciso que haja um número suficiente de membros do board que toma as decisões que passasse a tomar as decisões não de acordo com a sua análise económica da situação que tem pela sua frente, mas por sua pressão e cedendo a determinado tipo de pressão política do Presidente, por exemplo, não é? Isso é uma coisa a que todos nós estamos sujeitos em qualquer país, em qualquer Banco Central, a ouvirmos que a opinião dos políticos ou determinados decisores sobre as medidas que estamos a tomar não coincidem com aquela que nós próprios, por vezes, assumimos em determinados momentos. Até é uma pressão, de certa forma, às vezes, eu nem lhe chamaria às vezes pressão, é só uma discordância de opinião e que nós nos bancos centrais o que é importante é ouvirmos todas essas opiniões, analisarmos toda a informação que recebemos, mas quando estamos a tomar as decisões e a formar a nossa própria opinião, sermos guiados apenas pelos princípios de garantir o que é o mandato, a estabilidade de preços, estabilidade financeira. Não estando garantida esta independência nos Estados Unidos, que é uma instituição relevante, afeta também para a definição da política monetária a nível mundial, o que lhe pergunto é se sente que recaem responsabilidades acrescidas, por exemplo, sobre o Banco Central Europeu e sobre os bancos centrais nacionais, também do lado cá do Atlântico. Há sempre uma responsabilidade grande também nos bancos centrais do lado de cá do Atlântico e sim, acho que se sente o peso da responsabilidade acrescida de sermos ali um padrão de confiabilidade, ou seja, que as decisões que nós estamos a tomar e a forma muito aberta e com profundidade com que discutimos os assuntos tem de ser, de facto, devidamente escrutinada e nós garantirmos que as nossas decisões são seguras para o mundo, não é? E a Europa e o Banco Central Europeu e depois os bancos centrais nacionais dentro que estão inseridos no Eurosistema têm sido capazes de o fazer, não é? Eu acho que se queremos um bom exemplo de sucesso do projeto europeu no seu conjunto, a União Europeia, de algo que conseguimos concretizar aprofundando a dimensão que a União Europeia tem, é exatamente o projeto do euro, da moeda única, de sermos capazes de adotar uma política monetária que é comum para todos estes países, de termos os bancos supervisionados seguindo as mesmas regras, de termos também um mecanismo único para resolução caso exista problemas no setor bancário, etc. Este é, de facto, um bom exemplo, se calhar o melhor exemplo de aprofundamento do projeto europeu e o Banco Central Europeu tem imensa preocupação nesta matéria e, de facto, quando iniciámos o euro, e havia sempre, enfim, muitos céticos quanto à capacidade de afirmarmos o euro como uma moeda com um peso internacional, com representatividade internacional, que seja de facto utilizada por investidores e pessoas, consumidores no mundo inteiro como unidade de referência e para grandes transações, etc. É algo que tem vindo a crescer ao longo dos anos e, portanto, tem sido bem sucedido nessa matéria. E este papel internacional do euro, que não era objetivo inicial do projeto, começa hoje em dia a ser discutido com mais profundidade, mais seriedade e aumentando talvez um bocadinho a ambição. Outro dos pontos que foi aqui abordado pelo nosso keynote foi a questão da ascensão do populismo e do nacionalismo, de alguma forma, e de um nacionalismo económico também, com aquilo que vemos ser a guerra tarifária que se instalou, ser um pouco um desafio à globalização. Entende que é uma questão neste momento difícil de gerir e que coloca desafios acrescidos a quem todos os dias tem que tomar uma decisão com base no risco? As empresas que todos os dias operam neste mercado mais instável? A ordem mundial alterou-se de facto e este ano então, 2025, para quem tem de tomar decisões de negócios, não é? As alterações sucessivas nos anúncios às tarifas para diferentes tipos de serviços, de bens, etc., em diferentes países do mundo, levou a muita incerteza sobre, de facto, o que é que vai ficar a vigorar em cada momento, em cada país, em cada questão, etc. Não. O que é que temos assistido ao longo do ano nesta matéria? De facto, houve até
quando se começou a falar, quando a administração nos Estados Unidos surpreendeu, se calhar, com o ímpeto inicial de anúncio de intenção de trazer aqui tarifas muito significativas. Mais anúncio que ação numa fase inicial. Mas quando tivemos o anúncio, até houve, se calhar, por parte de muitas empresas, e isto transversalmente em muitas partes do mundo, até inclusive em Portugal, na Europa no seu conjunto, até houve uma antecipação de alguns negócios e de algumas aquisições que estariam previstas para outras alturas do ano, antecipar aquilo que pudéssemos fazer, vamos já encomendar, vamos já tratar mais cedo, para fazer tudo isto antes da entrada em vigor dessas tarifas, para reduzirmos um bocadinho a nossa exposição a essa incerteza lá mais para a frente no ano. Portanto, houve aqui alguma movimentação nessa matéria, depois até um desacelerar lá a partir do segundo trimestre, porque já se tinha feito mais encomendas mais cedo, etc, etc, e depois à medida que as tarifas vão sendo revistas, vamos tentando ajustar. Está-se a assistir bastante também a uma transferência dos circuitos económicos entre países, ou seja, em vez de reorganizarmos o comércio, portanto, em vez de ir diretamente entre o país A e B, vai-se pelo C, pelo D, todo esse outro tipo de intermediário, restabelecem-se aqui um bocadinho estas rotas comerciais entre países e o efeito final ainda de facto não conheceremos. Portanto, o efeito total desta mudança de abordagem às transações internacionais ainda vamos ver qual vai ser, não é? Mas temos aqui, enfim, sempre que há muita incerteza, muitas mudanças, muita imprevisibilidade, às vezes nem é tanta incerteza, a imprevisibilidade de políticas torna-se mais difícil gerir os negócios. Isto quer para as empresas, cada empresa, não é? E por diferentes setores de atividade, como para os próprios mercados financeiros, os investidores que transacionam títulos de todos os tipos, também se veem perante este cenário. Na verdade, aquilo a que assistimos neste ano de maior volatilidade de políticas, digamos assim, foi até aos mercados financeiros no seu conjunto e às empresas terem conseguido não passar completamente ao lado nisto, porque nós vimos revisões em baixa de crescimento económico globalmente, mas, apesar de tudo, maior assertividade, digamos assim, por parte das empresas e dos mercados financeiros para tentarem passar um bocadinho ao lado desta instabilidade política que se tem estado a fazer sentir. Ou seja, o mundo dos negócios tem conseguido, de certa forma, ser mais de uma fonte de estabilidade do que de instabilidade para se juntar às tensões geopolíticas que estamos a atravessar. E isso tem sido um aspecto até positivo, diria eu, da crise que aqui fizemos. E, aliás, eu diria que quando tivemos o Liberation Day nos Estados Unidos e toda a perturbação que se sentiu momentaneamente até na transação de títulos financeiros, foi, se calhar, a melhor forma de disciplinar a administração americana no tipo de políticas que estavam a pensar e introduzir, e houve aí um recuo, porque os próprios mercados financeiros tiveram um papel de disciplinador, de mostrar que não se pode ir tão longe em certas coisas. E para fecharmos, Clara, como é que está o setor financeiro preparado para lidar com esta incerteza e o risco de maior perturbação económica? Porque, por exemplo, assistimos a uma série de operações a nível europeu, umas de maior protecionismo em relação às bancas nacionais, não temos uma consolidação como se calhar Bruxelas e Frankfurt desejariam no setor financeiro. Como é que, perante este nível de incerteza, riscos de maior degradação económica, o setor financeiro europeu e nacional estão preparados ou não para lidar com este desafio? Ora bem, estamos ainda a recuperar de uma sequência de crises importantes, não é? Tivemos a grande crise financeira há mais de uma década e depois a crise do Covid, mais a geopolítica, a guerra na Europa, quer queiramos, quer não, é aquilo a que se está a assistir. Mas aquilo que nós verificamos é que, de facto, com toda a transformação que o setor financeiro tem tido, também em termos de regulação e de supervisão
e correções e alterações na forma de gestão destas instituições. O setor bancário, por exemplo, tem-se mostrado extremamente resiliente, não só em Portugal, mas na Europa como um todo, particularmente em Portugal, e temos conseguido atravessar bem estas crises recentes. Portanto, estamos num muito melhor ainda assim ponto muito de partida. sujeito a decisões nacionais e muito ligadas àquilo que é o proteccionismo dos seus Exato. governos. Essa é a segunda parte daquilo que eu gostaria de dizer em resposta à sua pergunta. Portanto, se conseguimos ter aqui um sistema bastante resiliente e, neste momento, com algumas almofadas que permitem acomodar alguns choques, aquilo que ainda não encontramos na Europa como um todo, e inclusive é neste setor, mas em todos, se nós pensarmos, é de facto o tratarmos a Europa ou falarmos da Europa como uma grande potência económica. Continuamos a ter muito uma conversa parcelar, nacional, ainda discutimos muito o que se passa nos do meu país versus os do teu, etc. E nem sempre conseguimos beneficiar da escala total que nós conseguiríamos se calhar ter, se nos quisermos comparar enquanto potência económica a outras grandes potências que existem no mundo, que foram aliás hoje aqui bem mencionadas no painel anterior. Há muito caminho a fazer, há medidas interessantes que estão a ser tomadas. No que diz respeito ao setor bancário, há uma vontade de facto de promovermos também, dentro do razoável, medidas de simplificação que ajudem a melhorar o ambiente de negócios ou de fazer negócios com o setor financeiro e com o setor bancário em particular. Também sabemos que há muitas outras coisas que faltam, que de facto ainda não temos uma união bancária completa, falta completar a união bancária na totalidade, desenvolver também outro tipo de financiamento na Europa para nos tornarmos mesmo mais competitivos, não é? Não podemos continuar a ter as empresas mais inovadoras, quando chegam ao momento de crescer, irem capitalizar-se para outras partes do mundo que não na Europa. Estamos atentos a isso e, no fundo, chegamos àquele ponto em que a simplificação de que se fala, temos de juntar à ação. É uma simplificação que temos de ter agora pela frente. Muito bem, muito obrigada, Cora Raposo, por este painel e pelas ideias que deixou. Muito obrigada.